Pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Enfim, começou o nosso tão esperado curso gratuito Bolos de Sucesso. Eu estou muito feliz com a participação de todas vocês. Tem inúmeras pessoas participando deste curso, todas muito ansiosas, né, para a gente dar início às nossas aulas. Eu fiz tudo com muito carinho, mas muito carinho mesmo, e também trabalhei muito em cima das principais dificuldades das confeiteiras iniciantes, tá? Então, se o seu problema, né, como confeiteira iniciante está porque meu bolo sola muito, eu não consigo acertar o tom vermelho da massa de Red Velvet, eu nunca consegui pegar uma encomenda de um bolo de 2 andares por medo, por insegurança. Então, se esses são os seus principais receios, né, para entrar de vez no mundo da confeitaria e fazer, né, da confeitaria sua principal fonte de renda, neste curso gratuito você vai ter todos esses problemas solucionados. Eu posso garantir a você, se você assistiu o nosso curso todinho, do início ao fim, e colocar em prática todo o passo a passo que eu vou te ensinar, eu tenho certeza que você já vai poder dar início no seu negócio de confeitaria aí na sua casa, mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida. Eu me chamo Mahara Bortolotti, tenho mais de 20.000 alunas online nos meus cursos gratuitos e eu espero que você dê o grande passo inicial através desta semana, deste curso gratuito que eu preparei para vocês com muito carinho. Eu vou começar, antes de dar início à nossa super videoaula, que a gente vai fazer hoje uma massa de Red Velvet perfeita. Para chegar no tom vermelho perfeito da massa de Red Velvet, tem vários segredinhos que a maioria das confeiteiras não conta para ninguém, mas eu prometo, eu vou revelar tudo para você, certo? Mas antes disso, eu vou me apresentar e contar um pouquinho da minha história para você saber como é que eu cheguei até aqui, como é que eu cheguei até aqui hoje a estar ensinando vocês tudo que eu preparei com tanto carinho. Eu me chamo Mahara Bortolotti, tenho 32 anos, sou confeiteira há mais de 5 anos e eu entrei neste mundo fantástico da confeitaria depois da minha segunda gestação. Eu tive a minha segunda filha, né, a Sofia, já vai fazer 6 anos, e depois que eu tive a Sofia, eu vi que eu não ia conseguir mais me encaixar no mercado de trabalho. A Sofia ainda teve alguns probleminhas, então devido a esses probleminhas, eu fui, a médica dela, né, me pediu que se eu pudesse, né, se não fosse um esforço tão grande, eu pudesse acompanhar a Sofia em casa até os 3 anos de idade. Então só a partir dos 3 é que eu poderia colocar a Sofia na escolinha. Então, devido a isso, né, e mais toda a dificuldade que eu ia passar para me recolocar no meu trabalho, com relação a horários, pagar creche para 2 crianças, né, porque eu tenho a minha mais velha também. Então, ficou tudo muito difícil. Na época, eu e meu esposo, a gente estava passando por uma grande dificuldade financeira, a gente estava construindo a nossa casa. Então, para mim, ia ficar quase que impossível voltar a trabalhar, sem contar naquela dor de mãe, né, de deixar uma bebezinha tão novinha para ir trabalhar. Eu acredito que a grande maioria das mulheres que estão me assistindo, né, já passaram por isso ou estão passando por isso. Então, se você está passando por isso ou já passou, aqui nesse curso gratuito você vai achar todas as soluções que você precisava para virar uma verdadeira empreendedora na sua casa, podendo estar ao lado dos teus filhos, podendo ajudar na renda familiar, né, podendo ajudar o teu esposo, né, porque muita gente acha que confeitaria não é trabalho. Eu passei muito por isso quando eu comecei, né, ninguém acreditava no meu potencial, mas ver as minhas filhas precisando tanto de mim ali, né, e o meu esposo precisando da minha ajuda também, me deu força para iniciar esse negócio. Eu disse, eu vou provar para todo mundo como eu sou capaz e como a confeitaria é capaz de mudar a vida de uma pessoa e a vida de uma família inteira. E foi isso que eu fiz.
eu comecei com pequenas fatias de bolo de porta em porta. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu comecei de porta em porta vendendo as fatias. Depois das fatias, eu comecei a vender pequenas mini tortas inteiras. Para resumir para vocês, foi questão de 3 a 4 meses de trabalho e eu já pude deixar as fatias, né? Eu já pude deixar o porta a porta de lado, não precisei mais vender de porta em porta e passei só para as encomendas de mini tortas. Foi questão de 3 a 4 meses, eu já estava faturando aí mais de R$ 4.000 por mês só com os meus bolos. Chegou um ponto do meu trabalho que eu já ganhava mais do que o meu esposo vendendo bolo. É isso mesmo, gente, a confeitaria, ela é transformadora, tá? É só você focar, não desistir e o principal que eu sempre falo para as minhas alunas e vou falar sempre, não dar ouvidos às críticas construtivas das pessoas que nunca construíram nada na vida. Porque a maioria das vezes as pessoas, elas nos criticam porque elas não tiveram coragem de dar aquele passo inicial que você está tendo agora, né? Que a gente tem que ter quando inicia um negócio em casa, né? Porque é muitos desafios. A gente tem que cuidar do negócio, a gente tem que cuidar dos filhos, da nossa casa, do nosso esposo, né? De nós mesmas também. Nunca esquecendo, esse curso gratuito eu também quero levar ao coração de vocês a questão de você se cuidar, né? A gente se cuidar, se amar, não deixar de cuidar do rosto, passar uma maquiagem, que nem hoje eu me maquiei um pouquinho para estar dando essa aula para vocês, procurar colocar um avental bacana ou uma doma, se você tiver. Não se deixe de lado, tá, gente? Porque uma confeiteira com a autoestima baixa não é uma confeiteira feliz. E a autoestima de uma mulher pode arrasar com qualquer sonho e com qualquer planejamento dela com relação ao trabalho. Então, cuide de você, para que você seja feliz em todas as outras áreas da sua vida, certo? Mas o principal, né? Trabalhe com amor. Se a confeitaria é a tua grande paixão, né? Meta o pé nisso, acredite em você em primeiro lugar, antes das outras pessoas acreditar, é você quem tem que acreditar nos seus sonhos. Se é o teu maior sonho é se tornar uma confeiteira de sucesso, vai atrás disso, não desiste. E siga junto comigo, que nós duas de mãos dadas vamos com certeza trilhar um grande caminho de sucesso aí na tua vida através da confeitaria. Eu tenho certeza que ao final deste curso gratuito você vai se sentir uma outra mulher para iniciar neste ramo aí que é apaixonante, levar doçura na vida das pessoas, tá? Eu estou aqui com todos os ingredientes, né? Eu falei demais, eu sou uma pessoa que fala muito, mas é muito importante essa parte da teoria, né? Da nossa preparação interna como pessoa para encarar um negócio assim em casa, né? Como eu falei para vocês, os desafios são muitos, mas a gente tem que estar preparada para, né, driblar todos os obstáculos que forem aparecendo ao longo do nosso caminho, trilhando, né, claro, um caminho de sucesso. Sempre focada aonde você quer chegar. Eu foquei que eu queria ser uma confeiteira de sucesso, que eu queria ser a confeiteira mais famosa da minha cidade, que eu queria viver e transformar a vida da minha família através da confeitaria, e foi isso que eu fiz. Eu não parei até conseguir. Foram muitas massas queimadas, foram recheios que eu não acertei o ponto, foram bolos desmoronando, né? Clientes que eu perdi, alguns clientes às vezes, né? No início a gente é muito inexperiente, então a gente às vezes erra algumas coisas e a gente vai aprendendo com o tempo. Mas o que eu quero, o principal foco deste curso é proporcionar a vocês e facilitar o caminho de vocês, encurtar o caminho de vocês para que vocês não precisem passar por tudo que eu passei. Eu quero dar esse trilho, esse caminho todo prontinho para vocês, para que vocês não errem como eu errei, para que vocês não percam ingredientes como eu perdi, para que vocês não solem massas, não errem ponto de recheios, para que vocês percam o medo de uma vez por todas de pegar encomendas e lotar a agenda de vocês, certo? Principalmente se tratando do bolo de 2 andares, que é o grande medo das confeiteiras iniciantes, né? Pegar bolos, às vezes perde de pegar grandes encomendas por conta do medo, da insegurança, né? Da inexperiência, mas eu tenho certeza que o problema de vocês vai acabar aqui nesta semana se você seguir
o passo a passo certinho. A gente vai ter uma sequência de videoaulas. Hoje é a nossa primeira videoaula. Você vai aprender a nossa massa de Red Velvet. Ela é uma massa maravilhosa, ela fica perfeita. Tem vários segredinhos para chegar no tom perfeito dela. Mas o principal, ela é uma massa super estruturada para fazer bolos de 2 andares. Então você vai poder fazer tanto o bolo que eu vou ensinar, quanto qualquer outro tipo de bolo, né? Com cobertura de chantilly, com cobertura de pasta americana, cobertura de brigadeiro. Você vai poder utilizar para todos os tipos de cobertura essa massa que a gente vai ensinar hoje, tá? Na nossa próxima videoaula eu vou ensinar o recheio perfeito e estruturado para você utilizar em qualquer bolo decorado, tá? Então vai ser um recheio maravilhoso de brigadeiro branco gourmet, lindo, tá? Com a textura lisinha, no ponto perfeito para trabalhar com qualquer tipo de bico de confeitaria. Então, tá um curso maravilhoso. E na nossa terceira videoaula, eu vou ensinar vocês toda a estrutura de um bolo de 2 andares, a montagem, a decoração e como você cobrar o valor correto neste bolo, certo? Bom, gente, eu estou aqui então com todos os meus ingredientes e os meus utensílios. É muito importante vocês fazerem um mise en place, que é a organização dos ingredientes, é deixar tudo organizadinho, as quantidades nos potinhos separados, tudo organizadinho. Isso facilita muito a vida da confeiteira, né? A gente evita bagunças, evita, né, atrasos nas encomendas se tudo estiver organizado. Façam isso aí na casa de vocês, depois me dê um retorno, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa dica da organização, que é muito importante. É uma das primeiras coisas, eu acho, para a gente chegar ao sucesso na confeitaria, é ser uma confeiteira organizada. Lide com o seu negócio em casa como se fosse qualquer outro negócio fora, como se você estivesse saindo para bater um cartão num serviço fora, tá? Levem esse trabalho com seriedade, com responsabilidade, tá? Com muito amor também, certo? Então eu tô aqui, a gente vai precisar balança, é indispensável o uso da balança, tá, gente? Ela é a nossa grande amiga na confeitaria. Os potinhos, você pode utilizar os potinhos que você tiver em casa, não tem problema nenhum. Espátula de silicone é muito importante porque ela evita desperdícios, tá? Muitas colheres também. Uma tesoura que você utilize só nas suas coisas, né? Dos seus doces, dos seus bolos. Um fouet, famoso fouet, tem muita gente que não sabe o que é um fouet, é esse daqui. Ele parece com o batedor da nossa batedeira, né? E facilita mais, né, na hora de incorporar os ingredientes, certo? A nossa batedeira planetária, certo? Uma coisa que vão falar muito, Mahara, eu não tenho uma batedeira igual a tua, eu vou conseguir chegar no mesmo resultado da massa? Com toda certeza sim. A minha batedeira tá ali, é uma relíquia, aquela batedeira ali, ela era da minha mãe, foi passada para mim com todo carinho, eu não vou nunca me desfazer dessa batedeira. Então, por muitos anos eu utilizei tanto aquela dali da minha mãe, quanto uma outra da Arno que eu tinha também planetária. E elas foram assim, ó, surpreendentes, seguram a onda, né? Dá pra fazer muito bolo numa batedeira da Arno também, tá? Essa daqui faz pouco tempo que eu adquiri, era um sonho de consumo meu, eu batalhei e consegui conquistar. Você também vai conseguir, eu tenho certeza, mas começar com uma batedeira planetária da Arno, da Philco, né? Tem várias marcas, quase todas são muito boas. Você pode iniciar perfeitamente com uma batedeira dessas também. Outra coisa, mas Mahara, eu não tenho ainda uma batedeira planetária, eu tenho aquela que é 2 garfinhos. Posso fazer essa massa nessa batedeira também? Eu vou conseguir esse resultado? Claro que vai, gente, dá super certo também. Se você tem a batedeira de 2 garfinhos ainda, aquela mais antiga, pode testar a nossa massa, depois posta os resultados nas minhas redes sociais, que eu tenho certeza que vai dar super certo e você vai me agradecer muito ainda por essa receita. Bom, gente, vamos à nossa super receita agora. Eu sei que vocês estão ansiosas, tá? É uma receita secreta. Eu nunca tinha revelado a minha massa de Red Velvet pra ninguém, mas devido ao grande número de pessoas com dificuldade, né, nessa massa, desistindo até de fazer a massa de Red Velvet, eu resolvi, né, abrir a minha caixinha preta, os meus segredos para vocês da confeitaria, e vou estar hoje passando passo a passo. Então,
papel e caneta na mão, anotem. Quem já quiser colocando em prática já vai me acompanhando para estar fazendo, colocando em prática e depois me mostrando os resultados, certo? Eu quero também lembrar vocês de me seguir nas redes sociais. Se não quiserem perder nenhum curso gratuito meu, nenhum conteúdo meu, tem o meu Instagram, que é Mahara Bortolotti Oficial. Tem o meu canal no YouTube, que é Mahara Bortolotti. Vai lá, te inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações também para não perder nenhum conteúdo bacana meu, que a gente vai postar muito, mas muito conteúdo. A gente tá com uma missão aí de ajudar as confeiteiras a iniciar nesse mundo sem medo, né? E também trazendo receitas de verdade, não escondendo nada de vocês, entregando tudo que eu sei mesmo, de coração aberto, para que vocês possam iniciar, né, de maneira fácil e prática na confeitaria, certo? Vamos lá então, o que a gente vai precisar? Eu vou falando os ingredientes para vocês, tá? E vocês vão acompanhando aí. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar o açúcar, tá? 420 gramas de açúcar refinado. Vou colocando aqui na minha batedeira. Açúcar refinado. Aqui eu tô utilizando 6 ovos pequenos. Se você for pesar os ovos, é entre 300 a 320 gramas de ovos, tá? Aqui no caso eu usei 6 ovos pequenos, mas se for ovos muito grandes, pode utilizar 5, tá? Então, 6 ovos pequenos. Depois que a gente colocou os ovos, a gente vai colocar, deixa eu pegar uma colher aqui, 200 gramas de margarina sem sal gelada, tá, gente? Eu tô utilizando a margarina gelada, eu já fiz muitos testes, tá? E com a margarina gelada eu notei que a massa parece que ela cresce mais, ela fica com mais volume, tá? Então por isso que eu gosto de usar a margarina gelada. Margarina sem sal, tá? Mahara, eu vou respondendo pra vocês as dúvidas que eu sei que muita gente vai ter. Mahara, eu posso usar manteiga no lugar da margarina? A manteiga é muito mais saudável. Pode usar a manteiga, porém, o que a gente quer nessa massa de Red Velvet? A gente quer uma massa úmida e uma massa que resista um pouco mais à geladeira, caso a gente precise manter o nosso bolo refrigerado, tá? E com a manteiga a gente não consegue isso. A manteiga, ela é muito boa sim, dá um sabor incrível, né? Deixa a massa bem fofa, mas ao ir para a geladeira ela é uma massa que resseca com muita facilidade. Como é que fica a manteiga na geladeira quando a gente coloca? Dura, né, gente? A gente não consegue nem tirar para passar no nosso pão. E como é que fica a textura da margarina na geladeira? Firme, porém ainda fica macia, né? Então por isso eu opto pelo uso da margarina na nossa massa, tá? Mahara, eu quero fazer o teste agora dessa massa e não tenho a margarina sem sal. Pode ser margarina com sal? Pode usar margarina com sal, porém o doce da tua massa vai ficar mais elevado, ele vai perder um pouco o equilíbrio do doce utilizando a margarina com sal, tá? Porque o sal, ele deixa, né, ele eleva o sabor do doce, então vai ficar um pouquinho mais doce, mas não tem problema, tá? Coloquei esses 3 ingredientes na batedeira, agora eu vou baixar aqui minha batedeira e vou bater em velocidade baixa para alta, ali na velocidade média para alta. A minha vai até a velocidade 10, então eu vou bater na velocidade 8 e vou deixar batendo até que esses 3 ingredientes dobrem de volume. Vai virar um creme mais fofo e meio mais branco. Como eu estou utilizando os ovos vermelhos, não vai ficar tão branquinho, vai ficar mais amarelado, tá? Mas eu vou mostrar pra você como é que fica, né, esse creme fofo, certo? Então eu vou bater agora e vou esperar dobrar de volume, certo? Gente, quando a margarina gruda do lado da batedeira, você vai desligar a batedeira e vai dar umas leves batidinhas assim, empurrar com uma espátula para que a nossa massa fique toda uniforme, tá? Então é só você raspar na lateral e voltar a bater novamente. Bom, pessoal, fiz essa primeira etapa de bater esses 3 primeiros ingredientes. Vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Vira um creme assim. Deixa eu pegar uma espátula. Ó, fofo, branquinho, meio amareladinho, tá? Dobra de volume esses 3 ingredientes, certo?
Bom, pessoal, agora que a gente já olhou aqui, a gente coloca de volta, porque a gente não terminou a nossa massa ainda. E agora a gente vai acrescentar na nossa receita creme de leite. A marca do creme de leite é o da sua preferência, tá? Mas eu indico esses de caixinha para as massas, porque ele é 17% de gordura, tá? Esse aqui é da Piracanjuba, mas você pode utilizar outra marca. Vou colocar aqui. Vou colocar a caixinha toda de creme de leite, tá? Não precisa tirar o soro. Vou colocar também iogurte natural, tá? A massa de Red Velvet, ela tem, né, essa proposta de ser uma massa mais... É tipo um azedinho que não é azedo, sabe, gente? É um charme na massa o iogurte. Tem gente que quer deixar a massa um pouco mais cítrica e adiciona ainda uma colher de sopa de suco de limão, tá? Eu não vou utilizar porque eu não gosto de muita acidez na massa. Então eu vou colocar só a metade do potinho de iogurte, tá? Aqui é um potinho de 170 gramas, eu vou colocar a metade, tá? Só para dar um sabor na massa. Coloquei a metade do potinho de iogurte. A outra metade você pode utilizar para fazer já uma outra massa ou comer com alguma coisinha. Tomar o iogurte. Bom, coloquei essa parte agora, já vou também adicionar uma colher de sopa de essência de baunilha. Essa aqui que eu tô usando é a baunilha aquela escura, mas tem a baunilha branca, você pode utilizar também, tá? Colocando pra cá as minhas bagunças. E agora eu vou bater novamente, tá? Então vou baixar aqui e vou bater. Esse momento agora de bater o creme de leite, o iogurte natural e a essência vai dar um aspecto na minha massa de como se ela tivesse talhado, tá? Liguei um pouquinho, é questão de uns 30 a 50 segundos, é só pra misturar mesmo, tá, gente? Em velocidade média. E aí, o que acontece? Deixa eu tirar agora essa parte aqui, porque eu não vou usar esse batedor, mas... A massa, ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Como se ela tivesse, ó, talhado, ó. Ó, fica talhada. Tá? Mas a massa tá dando super certo, tá, gente? É assim mesmo. Ela fica com esse aspecto de talhada, mas é assim, tá? Feito essa parte, né, de colocar os ingredientes úmidos, agora a gente vai começar a adicionar os secos, certo? Agora é a hora que vai entrar a nossa farinha de trigo, cacau em pó e o fermento, tá? E também, claro, o nosso corante vermelho, certo? Agora eu vou começar a intercalar os secos. O fermento eu vou deixar por último, tá? Começa colocando um pouquinho de cacau. Tô utilizando 20 gramas de cacau 50%, tá? E também estou utilizando 400 gramas de farinha refinada. A minha farinha é a farinha sem fermento, mas se você quiser utilizar com fermento, pode utilizar. Porém, só não vai precisar colocar a colher de sopa de fermento, tá? Então, vou colocar a farinha aqui. E vou começar a mexer com o meu fouet, certo? Deixa eu tirar esse paninho aqui, que o danadinho tá me atrapalhando. Sempre mantendo a bancada de vocês ou a mesa que vocês forem trabalhar organizada, isso é muito importante, tá? E agora eu começo a misturar a minha massa. Farinha e cacau, a farinha não precisa peneirar, tá? Mas é muito bom você cuidar sempre os ingredientes, né? A marca dos ingredientes faz diferença.
Depois, no final da aula, eu vou falar um pouquinho para vocês quais são os principais erros para o seu bolo solar, tá? O que que faz o bolo solar, a massa, né? Então, acompanha a nossa aula até o final. Coloquei, coloco o resto de cacau. Uma coisa que eu sei que vão perguntar, Mahara, eu só tenho cacau 70%. Posso utilizar o cacau 70%? Pode, mas o mais indicado para massa de Red Velvet é o 50%, tá? É como se fosse para dar um pequeno sabor e também para chegar no tom perfeito do vermelho na nossa massa, tá? Então agora aqui eu continuo. Essa minha massa de Red Velvet, ela é uma massa que fica bem consistente, tá? Então se a sua massa ficar muito mole, alguma coisa deu errado. Ou você colocou iogurte demais, ou você colocou ovos demais. Então tem que rever a receita. Outra coisa muito importante, gente, eu passei aqui as medidas para vocês em gramas, né? Porque eu pesei na minha balança. Mas eu sei que muita gente ainda não tem a balancinha digital, não é mesmo? São iniciantes e algumas não têm. Outros já têm, porque eu sei que tem confeiteiro também renomado que está acompanhando o nosso curso, que é para aprender, né, a massa de Red Velvet ou até mesmo uma estrutura do bolo de 2 andares, certo? Mas para aqueles que não têm a balança e querem as receitas, nós preparamos um presente para vocês ao final, que vai ser entregue ao final da nossa terceira aula, tá? Que vai ser todas as nossas receitas desta semana, deste curso gratuito, tudo bem organizadinho, com passo a passo, em xícaras e em gramas, certo? Em colheres, tudo certinho para vocês poderem fazer. E aí fica como um presente e um agradecimento por você ter participado do nosso curso. Mas é só ao final da nossa terceira videoaula, então não pode perder nada. Tem coisa importante também na nossa segunda aula que você não pode perder, tá, gente? Vai ter uma super surpresa na nossa segunda aula, vocês não vão acreditar, então você não pode perder a nossa segunda videoaula, tá? Coloquei isso agora, os secos, vou colocar o fermento, 1 colher de sopa de fermento, certo? Dou uma misturada no fermento. Não precisa ficar com medo do fermento, gente. O fermento, ele entra em ação quando ele atinge entre 45 a 50 graus. E essa temperatura a gente só alcança dentro do forno, tá? Então podem ficar tranquilas com o fermento. Agora eu vou adicionar o nosso corante, tá? É 30 gramas de corante. Esse tubinho de corante aqui, eu tô usando o morango, corante vermelho morango da Mix. Ele tem 60 gramas. Esse aqui é o tubinho maior. Tem o tubinho que ele é mais fininho. É um tubinho daquele fininho inteiro, que dá 30 gramas. Mahara, é muito corante, não vai amargar minha massa? Pode ficar tranquila que não vai amargar a tua massa, tá? A nossa massa, ela tem bastante açúcar, tem cacau, iogurte, leva muitos ingredientes ricos em sabor, então o corante ele vai servir apenas e exclusivamente para dar a cor vermelha perfeita na nossa massa de Red Velvet, tá? Mahara, mas a massa de Red Velvet verdadeira não é feita com beterraba? Gente, tem essa receita de massa de Red Velvet, que vai iogurte, que vai cacau, que vai tudo certinho e leva o corante. E tem também a receita da massa de Red Velvet que leva o suco concentrado, né, reduzido, né, da beterraba. Eu vou dar uma super dica lá na nossa terceira videoaula também falando sobre isso, sobre o suco da beterraba. E também no nosso presente, que vai ser o nosso PDF para vocês, vai estar lá também essa opção de qual ingrediente substituir para colocar o suco da beterraba, caso vocês queiram utilizar. Eu optei em utilizar o corante hoje, a receita que leva o corante, porque a maioria dos clientes não gostam muito do sabor da beterraba. Eles querem a cor e a textura da massa de Red Velvet, mas não querem o sabor. Então, hoje eu resolvi ensinar uma que vai agradar mais, né, o paladar da maioria dos clientes, certo? Então, eu vou colocar aqui as 30 gramas, eu sei que é metade desse tubinho aqui. Então, eu adicionei, vou misturar um pouquinho, depois eu adiciono o resto, tá? Fica uma massa bem vermelha, um vermelho bem vivo, ó.
mostrei no olho mais ou menos quanto que dá por causa do tubinho, tá? Mas o ideal é comprar o tubinho pequeno, que daí você já sabe que é aquela quantia toda e não vai ter problema. Mas o grande segredo para a massa perfeita de Red Velvet ainda está por vir, que é a temperatura do forno, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui que não deu a metade ainda. Agora deu. E mais um grande segredo também para nossa massa ficar totalmente homogênea, lisinha, maravilhosa. Olha que linda, gente. Olha que arraso essa massa. Olha. Maravilhosa. O grande segredo também ainda para ter uma massa mais lisinha é que a gente vai finalizar essa massa ainda na batedeira, tá? Terminei de colocar o corante, agora eu vou finalizar essa massa na batedeira, tá, gente? Olha, um vermelho lindo, maravilhoso, tá, gente? E agora eu vou colocar aqui e vou finalizar com essa, é tipo a espátula de raquete, tá? O batedor de raquete, tá? Se você não tiver batedor de raquete, pode finalizar com outro batedor mesmo, comum, aquele normal que a gente começou a receita, tá? Então, vou colocar aqui. E vou bater por mais 10 a 15 segundos, que não passe de 15 segundos em velocidade máxima, tá, gente? Não vai ter problema nenhum com o fermento, como eu falei pra vocês, o fermento ele começa a agir quando atinge aquela temperatura alta, então tá tudo certo. A gente vai bater por 10 a 15 segundos só para que todos os ingredientes se incorporem, certo? Vamos lá! Pronto, gente! Bati por mais 10 segundos a minha massa, certo? Tem que se cuidar com o corante, senão ele vai manchar tudo. Outra coisa que vão perguntar, Mahara, esse corante não vai manchar muito a boca dos meus clientes? Não, gente, podem ficar tranquilos, que depois que a massa ela descansar, ela der aquela leve secadinha, já fica tudo certo, tá? Então agora eu vou utilizar as minhas forminhas. Eu tô utilizando aqui 4 forminhas de 14 por 5. Por que a assadeira de 5 centímetros ela é melhor? Quando a gente assa as nossas massas em assadeiras baixas, o que acontece? Elas vão ficar menos tempo no forno. E ficando menos tempo no forno, elas vão se manter mais úmidas. Quando a massa fica muito tempo no forno, que nem acontece quando a gente assa nas assadeiras de 10 centímetros, a massa acaba que resseca na volta e às vezes fica até crua no meio, não é isso que acontece? Então, gente, com a assadeira baixa, você não tem esse problema. O bolo, ele cresce mais parelhinho, né? E assa todo completinho, nas laterais fica a mesma textura do centro do bolo. E isso é muito agradável para quem consome esse bolo, não cria aquela casquinha durinha embaixo e nas laterais. E nem aquela casca dura em cima, que muitas vezes a gente tem que cortar todinha e, né, e descartar, né? Sendo que se for uma massa toda macia e úmida, as tampinhas que a gente tira de cima da massa, a gente pode reaproveitar para fazer o quê? Bolo no pote, para não haver desperdício. Gente, eu quero ensinar vocês a não desperdiçar nada, certo? Então eu vou fazer quatro forminhas dessa daqui, é o que vai render a minha massa. Mas também como a gente vai fazer um bolo de 2 andares, aqui eu tô utilizando a forma de 14 e a base de baixo do nosso bolo de 2 andares vai ser em formas de 22 centímetros, tá? Nesse nosso presente de PDF que a gente vai entregar para vocês no final do curso, vai ter também a quantidade de massa a ser feita para fazer também as 3 assadeiras de 22 centímetros, tá? Então vai ter tudo explicadinho. Para untar as minhas forminhas, eu gosto de usar o desmoldante, esse aqui da Carlex, tá? Você encontra em lojas de confeitaria, lojas de embalagens, tá? Então, eu vou colocar aqui nas laterais. Lembrando que é gordura o desmoldante, então você não pode exagerar. Coloquei numa forminha. Vou repetir o mesmo processo nas 4.
sei que vão me perguntar muito, Mahara, e se eu não tiver o desmoldante, eu posso untar a forminha de maneira convencional, usando a manteiga e a farinha? Ou o papel manteiga no fundo da forma? Claro que pode, tá, gente? Eu prefiro o desmoldante porque ele rende muito, dura mais tempo, né? E a gente consegue ter um resultado com a massa mais perfeita. Na lateral ela fica mais lisinha, não fica esfarelando, né? Quando a gente vai tirar, desenformar, ela não fica esfarelando tanto. Ela fica bem uniforme, tá? Então tá aqui a nossa massa, o resultado da nossa massa. A gente bateu mais um pouquinho pra que os ingredientes ficassem todos bem misturados. Deixa eu pegar aqui uma colher pra tirar aqui. Não desperdicem nada. Eu tenho certeza que mesmo que vocês nunca tenham testado uma massa de Red Velvet na vida, depois dessa aula aqui, vocês vão testar e vão dar pulos de alegria, porque vocês nunca mais vão errar uma massa de Red Velvet. E os clientes de vocês vão se apaixonar. Chega, chega, acabou o medo de fazer massa de Red Velvet. Acabou aquele problema de tentar uma massa de Red Velvet e a massa ficar rosa por dentro e com cor marronzinha por fora. Aqui você vai acertar o tom perfeito do vermelho na sua massa de Red Velvet. Aqui agora a gente vai colocar... Vamos botar pra lá essa costureira. Uma coisa muito importante com relação a essa batedeira, não perca a nossa próxima videoaula, que eu vou contar para vocês uma super novidade com relação a essa batedeira aqui, tá? Então, assistam a próxima videoaula para não perder um super recado referente a essa batedeira aqui da Cat Schneider, que é o sonho de toda confeiteira. Então, não perde a próxima aula que eu vou revelar uma super novidade para vocês, tá? Agora eu vou colocar nas minhas 4 forminhas a massa. Se você quer que fique perfeita, exatamente o mesmo tamanho e o peso, você vai usar a balança. Eu vou no olhômetro mesmo, que eu já estou acostumada a fazer, e vou espalhando até deixar mais ou menos a mesma quantidade nas 4 forminhas, tá? Coisa que vocês também vão conseguir fazer em casa aí, na cozinha de vocês. Olha a bagunça de farinha. Sempre vai ter uma bagunça de farinha, tá, gente? Isso aí é super normal, a sua cozinha vai virar, né, aquela baguncinha, né, que não tem como fugir. Por mais que você se organize na hora de fazer a receita, a louça vai estar lá na pia, né? Então agora a gente vai começar a dividir a nossa massa. Olha a massa, olha como é que foi o resultado da nossa massa. Eu duvido, você já tinha visto uma massa de Red Velvet tão linda quanto essa. E você vai aprender a fazer essa massa. Bom, pessoal, vamos distribuir essa massa agora, então. Vou colocando um pouquinho em cada. Agora a gente vai dividindo a massa, gente. Essa massa, ela rende bastante, ó, 4 forminhas, tá? Lembrando que depois eu vou passar pra vocês direitinho se vocês forem fazer na forma maior, né? Que é a parte de baixo do nosso bolo de 2 andares que a gente vai fazer. Coloquei nas forminhas, depois eu ajeito a massa com a própria espátula, dou uma misturadinha, depois vou dar uma batidinha também para sair essas bolinhas.
Feito esta parte, agora é hora de levar pro forno as nossas massinhas. Eu já deixei o forno pré-aquecendo em quantos graus? 160 graus. Gente, esse é o grande pulo do gato da massa de Red Velvet. Claro que também, né, juntamente com todos os ingredientes que não podem ser substituídos, trocados, tem que ser tudo como está na receita, tá, gente? Tá, gente, para chegar nesse resultado perfeito, certo? Então, o meu forno, ele é um forno bem forte, tá? Ele aquece super bem, então eu vou assar a minha massa de Red Velvet nele entre 160 a 170 graus. Na temperatura de 160 graus é que você chega naquela cor perfeita da massa. Na lateral a massa também vai ficar vermelha e não marrom. É isso que muita gente erra na hora de assar a massa de Red Velvet. Acha que tem que assar ela na mesma temperatura das outras massas. Só que não, ela é uma massa mais sensível ao calor, então se você quer que ela fique vermelhinha não só por dentro e também por fora, asse ela em 160 graus, 170 no máximo, tá? Vai demorar obviamente um pouquinho a mais para assar, vai demorar em torno de uns 50 minutos, 55 para assar essas 4 forminhas, certo? Então, gente, façam isso, coloquem em 160 graus, não fiquem ansiosas que a massa tá demorando demais para assar, porque ela vai demorar um pouquinho a mais para assar. Mas se você assar ela na forminha de 5 centímetros, ela já vai assar mais rápido por si só, certo? Então agora eu vou colocar lá no meu forno e depois eu volto para mostrar o resultado dessa massa para vocês. Um beijo! Bom, pessoal, voltando aqui com a nossa super videoaula da nossa massa. A nossa massa já ficou pronta. Eu vou desenformar agora. Olha que linda que ficou a cor da nossa massa. Eu vou colocar todas as forminhas aqui em cima agora. Ficou exatamente de 50 a 55 minutos no forno, tá? Então, tá aqui a nossa massa de Red Velvet maravilhosa. Deixa eu desenformar aqui para mostrar para vocês. Desenformar essa daqui. Vou passar aqui só um pouquinho na lateral a espátulazinha. E vocês vão ver como a nossa massa ficou bonita também nas laterais, tá? Que é o importante. Olha, gente, ficou um vermelho perfeito na nossa massa. Olha que linda! Vou colocar aqui em cima e vou desenformando as outras. Ela já se solta sozinha. Ó. Olha que lindas. Vou deixar elas descansando aqui. Uma coisa que todo mundo quer saber, Mahara, por que o bolo sola? Na maioria das vezes, o bolo sola por causa da temperatura do forno. Você deixa o bolo tempo demais no forno e aí, ao invés de ele crescer bonito, parelhinho, ele cresce e depois o que acontece? Ele afunda, né? Olha que lindo esse aqui. Olha, vou colocar aqui para que vocês possam ver bem o vermelho da nossa massa. Olha que linda. Ficou perfeito ou não ficou? Lisinha na lateral, ou seja, perfeita também para fazer nugget cake, ó. Uma massa completamente lisinha e bonita na lateral. E agora vocês já sabem todos os segredos da minha massa de Red Velvet perfeita. Tá, gente? Então, os principais motivos para os bolos, né, solarem, né, murcharem. Quais são os principais motivos? É forno, tempo errado de forno, forno muito quente, que daí você coloca a massa no forno, ela cresce, 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 depois ela murcha. Você abrir o forno antes de 25 minutos, às vezes a gente fica ansiosa que o bolo parece que já tá pronto, e aí dá 15 minutos a gente vai lá dar aquela olhadinha, abre pra ver. Isso aí faz muito, muito os bolos murcharem, afundarem, tá, gente? Então, a temperatura, abrir o forno antes do tempo, ingredientes, né, de má qualidade também é muito importante. Às vezes a gente
quer economizar para poder, né, cobrar até mais barato e às vezes é o barato que sai caro, né? Trabalhem com produtos de boa qualidade, não precisa ser o mais caro, né? Eu já experimentei diversas marcas aí de farinha, açúcar também. Então eu indico vocês também a estar trabalhando com o açúcar refinado. O açúcar cristal, ele demora mais a se dissolver, então ele tem a chance de pesar mais a nossa massa. Então são pequenos truques que vocês vão aprendendo com o tempo, tá? Então, não abrir antes do tempo, cuidar os ingredientes que você coloca, não ficar mudando a receita por conta própria, né? Pergunte antes se dá para trocar o ingrediente. A temperatura do forno sempre em 180 graus. Se tratando de Red Velvet, é 160 a 170 graus. Tem Red Velvet perfeito, você tem que ter paciência, tá? Porque toda a parte de fazer a massa, ela leva mais ingredientes do que uma massa convencional. O corante tem que ser a quantidade certa, não pode ser qualquer corante. Eu indico vocês utilizar o vermelho morango da Mix ou o Natal também da Mix. São duas cores que eu acho que chegam num vermelho perfeito e bonito, né? Que não é nem aquele vermelho muito aberto que mais parece um rosa e nem aquele tão fechado que fica parecendo um marronzinho, né? O vermelho, esse daqui eu acho que é o vermelho perfeito, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Lembrando que amanhã na nossa aula 2 tem surpresa, tá? Eu vou revelar várias dicas importantes na nossa segunda videoaula, além de ensinar vocês a fazer um recheio branco de brigadeiro gourmet. Vocês sabem qual é o ingrediente que não pode faltar para um recheio poder ser considerado gourmet? Eu vou falar na próxima videoaula. Vou falar também uma coisa muito legal a respeito da minha batedeira Cat Schneider. Vai ser uma grande surpresa para vocês. Vou dar dicas também de como o recheio não ficar com bolinhas, né? Não ficar cheio de gruminhos, que é uma coisa tão fácil que as pessoas não fazem, né? E realmente faz toda a diferença para o resultado final do recheio. Como é que eu sei que o recheio chegou no ponto para mim poder estar trabalhando com um bico com esse recheio de brigadeiro depois? Então são dicas muito importantes e que vocês não podem perder de jeito nenhum. Então eu encontro vocês na nossa próxima videoaula. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram da aula de hoje, se vocês realmente acharam a nossa receita fácil, se realmente essa receita vai mudar a vida de vocês. Vocês vão entrar com tudo na confeitaria através dessas receitas, né? Então, super aproveitem, tá? A gente vai estar tirando as dúvidas de vocês também, podem ficar todas tranquilas, a gente quer que vocês tenham a melhor experiência da vida de vocês com relação a um curso gratuito no ramo da confeitaria. Eu quero que realmente essa semana mude a vida de vocês para sempre. Que vocês achavam que vocês não eram capazes de iniciar na confeitaria aí na casa de vocês, mesmo sendo iniciante, mesmo não tendo apoio, mesmo achando que você não vai ter tempo para dar conta de tudo. Eu digo que você vai ter tempo para dar conta de tudo sim, tá? Porque cada vez mais os cursos online estão ganhando espaço, cada vez mais as pessoas estão preferindo. Eu mesma, Mahara Bortolotti, só faço cursos online, presenciais eu não faço mais, porque o online a gente tem, né, essa proximidade uma da outra também. Você pode estar tirando as suas dúvidas comigo, você pode estar olhando a aula mais de uma vez para ver os detalhes que você perdeu, né, coisas que não tem num curso presencial, tá, gente? Então um grande beijo para vocês, vejo todas vocês na nossa próxima videoaula, não percam por nada, porque tem surpresa para vocês. Um beijão e até mais!